A Câmara dos Deputados, gente, aprovou um projeto de lei inspirado na história da Larissa Manoela. O texto da Larissa Manoela, que agora segue para o Senado, define abusos de pais na gestão do dinheiro dos filhos menores e permite que a Justiça ainda limite o uso desses recursos para proteger os interesses de crianças e adolescentes, né, Vitor? Exatamente, Nath. O projeto foi protocolado na Câmara em agosto de 2023, um dia depois da história da atriz se tornar pública, como ela se tornou naquela época, né? Então, a atriz revelou que desistiu de 18 milhões de reais para evitar uma disputa judicial com os pais que gerenciavam, né, sua carreira e também esse dinheiro. As declarações de Larissa também levantaram esse debate. Até que ponto os pais podem controlar o dinheiro dos filhos menores nessa situação? Então é sobre esse assunto que vamos conversar agora com a advogada Bruna Jaciani. Muito boa tarde, Bruna. Seja bem-vindo ao Antenadas. Boa tarde aos telespectadores. É bom estar de volta. Pronto. Maravilha, Bruna. Para começar, vamos explicar melhor o que é essa lei, Larissa Manoela, qual é a principal finalidade, né? Qual é o contexto da gestão financeira envolvendo filhos menores, pais, o que se propõe essa lei? Como você já disse na chamada, a lei veio em decorrência do problema da Larissa Manoela com os pais, né? Não existia uma lei específica protegendo crianças e adolescentes que trabalhavam com a indústria de entretenimento. Então, essa lei veio para isso, para tentar ali amparar essas crianças e adolescentes que trabalham com a indústria de entretenimento. E a finalidade mesmo é o amparo, é salvaguardar os direitos dessas crianças. Atores e atrizes mirins, né, no caso, assim, artistas em geral, no caso, né? Exatamente, que estão ali no ECA, né, crianças e adolescentes. E lembrar que, só para contextualizar, a Larissa Manoela, tem um dado aqui que ela começou a trabalhar com 4 anos de idade, gente. E ela tem 18 anos de carreira. O que acontece? Ela, naquele tempo da polêmica, ela disse que só tem 2% da empresa que foi criada pelos pais para gerenciar os contratos. E mesmo depois de adulta, ela teve todo esse perrengue de pedir dinheiro, de não ter, por exemplo, pequenas despesas como ir à praia, como teve essa questão, né? E aí levanta o debate, até que ponto os pais podem controlar o dinheiro dos filhos menores? O debate surgiu justamente daí, porque a gente não tinha esse limite, né? Não existia um limite. Normalmente, até então, os pais gerenciavam, eram empresários e ficavam ali misturando o dinheiro que era do trabalho do menor junto com o seu dinheiro pessoal, dinheiro da família, e isso não tinha um limite, né? A gente tem a lei de uso de voz e imagem para as crianças, já bem regulamentada, mas o financeiro era muito aberto e deixava brechas para se tornar o dinheiro dos pais também, não só da criança que faz ali o trabalho. Lembra muito o caso do Britney Spears, né? Exatamente, lembra um caso ali que você pode ver que... Só que lá também, nos Estados Unidos, já existem leis amparando. Aqui já no tem Brasil, né? Já tem regulamentação. E aqui no Brasil é que ficou em aberto, precisou acontecer alguma coisa aqui no Brasil para acordarem para a regulamentação. Mas como é que ficou agora? Essa lei ela ainda não foi para Senado, ela só é um projeto de lei, né? Mas assim, não existe nada que defina o que é do filho, o que é do pai, como é que fica essa porcentagem, se existe uma poupança futura. Pronto, uma das inovações da lei é justamente trazer que todos os bens e tudo que seja comprado com o dinheiro da criança seja agora colocado 100% no nome da criança. Não vai existir mais essa possibilidade deles colocarem, por exemplo, o nome do pai, da mãe ou do responsável legal. É proveniente do dinheiro da criança ou do adolescente, precisa constar isso, imóveis, bens, carros, enfim, qualquer coisa precisa constar ali no nome da criança ou do adolescente, de onde é a fonte do dinheiro, né? Então, assim, hoje a inovação da lei é justamente essa, trazer essa segurança de que o dinheiro vai ser usado para o benefício da criança e do adolescente e não para o benefício da família como um todo e não pensando inclusive no futuro. Uma das outras possibilidades é guardar esse dinheiro em poupança, exclusivamente no nome da criança, com acesso apenas para a criança depois de uma certa idade. Então, assim, hoje com essa lei, é para você ter mais uma segurança para a criança e adolescente que trabalha com entretenimento, que até então não existia. A gente lembra também muito da Maísa, né? Que basicamente cresceram ali juntas no entretenimento, mas não teve essa situação, né? Que você pode procurar também, que os pais, é o pai da Maísa ali que está sempre atento a essa questão
dos rendimentos dela. Mas ali tem a questão da boa-fé, né? Os pais da Larissa Manoela não agiram de boa-fé. Já os pais da Maísa, até então, pelo menos, agem de boa-fé com ela. A lei Larissa Manoela exige que os pais mantenham, né, uma prestação também de conta sobre os valores recebidos pelos filhos e como que isso funcionará na prática? Quais as penalidades numa situação de descumprimento? A regulamentação da lei sobre essa questão vai ter que ser posterior, uma regulamentação mais ampla de como é que vai ficar essa prestação de contas. Mas, de princípio, de ideia principal, os pais precisam agora guardar todos os registros de despesas de entrada e saída de ganhos do menor e como foi gasto, gerenciar mesmo, um novo gerenciamento financeiro para a família. Os pais vão ter que guardar todas as documentações financeiras para que possam ser auditadas, porque uma das proposições da lei é a auditoria dos documentos e das contas e do dinheiro que é ganho dessa criança. Então, se você vai passar por uma auditoria, você tem uma série de documentações que você precisa comprovar como foram os gastos, quanto foi de receita, quanto foi de despesa. Então, a ideia com a auditoria é que os pais tenham essas documentações guardadas por anos até a criança se tornar maior de idade e poder tocar por ela mesma. E agora um outro ponto também, se antes a gente já tinha aí muitos atores mirins, né? Hoje a gente tem uma outra parcela que são as crianças influenciadoras na internet, Perfeito. né? Muito pai, muito a mãe, usando ali, fazendo muitos vídeos, usando muito da imagem da criança. Já cria o perfil da criança. Já cria o perfil, às vezes antes de nascer, né? A gente já vê que hoje em dia... Teve o caso VTube, teve o caso Isso. Virgínia, né? Filhos de influenciadores já nascem influenciadores bem antes de chegar ao mundo e aí eles já se tornam um produto, já vem com publi, já vem com tudo isso, né? Eles já trabalham desde muito cedo e sempre teve essa discussão na internet. Será que essa criança queria essa exposição? Será que essa criança está sendo assim assado, tratado? Essa lei, ela também poderia se aplicar nesse caso de crianças influenciadoras na internet? Ela fala na mídia do entretenimento. Então, se a gente colocar influenciador como entretenimento, como hoje é colocado, então sim, também vai caber para crianças. E é até interessante a discussão, porque como é uma lei nova, ainda cabe muitas discussões, né? É uma lei que ainda está em tramitação, então ela ainda cabe muitas discussões, inclusive como é que serão as penalidades de fato, quem são os órgãos que vão fiscalizar de fato essas documentações e esse financeiro, inclusive quais são as crianças que estão ali no rol especificamente dessa lei. E na sua opinião, a lei Larissa Manoela, de fato, é um avanço significativo na proteção desses menores ou você acredita que também ainda há lacunas que precisam ser corrigidas? Sim. Principalmente porque a lei ela não traz quais são os órgãos que vão fiscalizar de fato. Então fica ali, a gente tem a proteção, mas não tem quem são os órgãos que vão fiscalizar essa proteção de fato. Serviço fim, né? O serviço, a finalidade da lei é a fiscalização, mas quem é que vai fazer essa fiscalização? Ali a gente tem um período de quando elas vão ocorrer, as fiscalizações, as auditorias, de quando é que elas podem ocorrer, mas ainda precisa ficar bem definido quais são os documentos necessários para serem apresentados de fato, né? De quanto em quanto tempo a gente vai apresentar de fato essas documentações, para quais órgãos especificamente vão ser apresentadas essas documentações. Então ainda tem muita coisa a ser discutida na lei, e que é de extrema importância para que ela tenha realmente a finalidade dela atingida. Um outro ponto também, salvo engano, que é interessante lembrar que mesmo que a criança ganhe muito dinheiro, venha de uma família pobre, por exemplo, a legislação ela diz que é dever dos pais prover para os filhos e não o contrário, se eu não me engano, não é? Sim, e aí a questão do prover é justamente onde fica. Essa criança ela está provendo para o benefício dela e para o futuro dela. Então, a fiscalização é justamente para resguardar que, por exemplo, esse dinheiro no futuro não seja para o futuro de fato dela, ela não consiga usufruir de fato no futuro. Como aconteceu com a Larissa. Como a Larissa, que está, para a sorte dela, ela ainda está no hype, né? Então, ela vai conseguir ali, de alguma forma, reaver esse dinheiro, porque o dinheiro mesmo... Trabalhando, Agora, uma coisa que não ficou clara pra mim, queria até te perguntar, ela sempre fala que ela abriu mão de muitos milhões pra poder se desvincular da família. Mas por que ela teve que abrir mão desses 18 milhões e o que acontece ali? O fato
eu não posso dizer juridicamente porque eu realmente nunca fui nos detalhes de um contratual, o que é que tinha no contrato, nos contratos que ela apresentava. Existia um contrato, É né? porque existiam contratos. E nos contratos é como se, salvo engano, a família, os pais dela eram donos da empresa que gerenciavam de fato a carreira dela. Então é como se eles estivessem recebendo pelo trabalho deles. Algo nesse sentido. E ela fosse um cliente. E ela fosse um cliente que recebia. Nossa, que sacanagem. Então, assim, a questão dela é muito contratual. E isso também, a lei vem justamente para isso. Para não existir esse contratual que não tem a boa-fé jurídica, né? Porque se o dinheiro é fruto do trabalho dela, precisa ser também dela e não de terceiros. E é comprovar nesse financeiro, nesse contratual, de que o dinheiro foi do trabalho dela e foi revertido para benefício dela e não de terceiros. E para a gente finalizar, quais são os próximos passos em termos de regulamentação de fato e fiscalização, né, para garantir que essa lei, a Lei Larissa Manoela, seja eficaz na proteção dos direitos dos menores? Existe algum mecanismo, digamos que específico, né, que você acha importante para a implementação dessa lei? Os mecanismos seriam trazer transparência, né, para a criança, né, trazer ali algum tipo de transparência, os órgãos serem definidos de fato, quais são os órgãos que vão fiscalizar, os períodos que vão ser feitos as auditorias, porque a gente só vai ter uma finalidade concreta dessa lei se essa regulamentação for completa. Se a gente tiver os órgãos, as pessoas responsáveis, de quanto em quanto tempo, quais são as documentações. E aí sim a gente vai conseguir atingir a finalidade da lei e progredir e conseguir construir, porque é uma lei ainda em construção. Perfeito. Agradeço as suas contribuições, viu? Mais uma vez aqui no Antenados, tratando desse assunto.